Fala, rapaziada do canal RB Futebol, mais um vídeo no nosso canal. E nesse vídeo falando do Corinthians, falando aí da negociação do Timão com o goleiro Ivan. Corinthians estaria interessado nesse goleiro da Ponte Preta para fazer uma sombra ali ao Cássio. Na tela aí você vê o início do Campeonato Paulista, os primeiros jogos do Corinthians na competição. No dia 25 de janeiro estreia contra o Ferroviária em casa. No dia 30, enfrenta o Santo André fora de casa. No dia 2 de fevereiro, enfrenta o Santos dentro de casa. No dia 16, enfrenta o Ituano fora de casa. E no dia 10 de fevereiro, enfrenta o Mirassol dentro de casa. Então, neste vídeo, você vai ver o debate aí falando sobre o Cássio. O Cássio já está de volta aos treinos, já está antecipando aí as suas férias e o interesse do Corinthians no goleiro Ivan da Ponte Preta. Tudo isso você vai assistir aqui no debate da ESPN Brasil. Todos os créditos aí para a ESPN, estarei deixando o link na descrição desse vídeo. E quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, já deixa o like nesse vídeo, ativa o sininho das notificações para você receber em primeira mão os nossos vídeos. Tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro você encontra aqui no canal RB Futebol. E nesse vídeo, falando aí sobre o interesse do Corinthians pelo goleiro Ivan da Ponte Preta e também falando sobre a volta do Cássio aos treinos. Antecipou as férias aí e já está treinando no Timão para a temporada 2022, onde o Corinthians começa disputando o Paulistão e tem competições importantes, principalmente como a Libertadores da América. Então vamos para o vídeo, vamos para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. O fato de ele estar treinando agora, o Cássio simplesmente ele só não verbalizou para os torcedores do Corinthians que ele está em má fase. Ele não chegou e disse, olha, o segundo semestre meu de 2021 foi muito ruim. Falhei em muitos jogos. Ele não verbalizou. Mas ao ir treinar antecipadamente, coisa que poucos atletas fazem, eu nem sei se o Cássio já fez isso anteriormente, ele diz para a torcida, olha, estou me preparando porque eu sei que 2021, especialmente no segundo semestre, não foi bom. Entendeu? Agora, ele entra com a lupa, né, do torcedor em cima dele, da mídia. Sim. Também. Então, o estadual pode ser o tudo ou nada para o Cássio, como está perguntando aí no nosso GC? Pode. Se o Corinthians for mal no estadual e não tiver um bom desempenho em função de desempenhos ruins do Cássio, eu acho que pode pegar para ele. Acho que pode sobrar para ele, sim. E aí a gente fala sempre do Donelli, né, que está sendo preparado ali, ainda é um menino e tal, mas tem uma informação do Jorge Nicola de hoje, ou de ontem, perdão, eu li hoje de manhã, não sei se ela é de hoje ou de ontem, mas falando sobre uma tentativa do Corinthians de tentar contato com o Ivan, goleiro da Ponte Preta, Zé. Essa pode ser uma sombra maior, porque eu entendo, e acho que você concorda, né, você sempre fala isso também, que o Donelli ainda é novo, precisa de um período de transição, de maturação, trazendo um goleiro de fora, essa sombra para o Cássio aumenta? Eu acho que aumenta sim, Dani. O Ivan é um bom jogador, já foi preterido aí por outros grandes clubes, né? Até, se eu não me engano, foi para a seleção brasileira, tem um histórico aí já por passagem de seleções de base. Eu acho que é um bom jogador, sim. Eu acho que coloca um peso não, né? Coloca uma sombra aí no Cássio que até então não tinha. O menino da base, o Matheus, é um bom goleiro, mas aí depende muito do que vai acontecer com o Corinthians. Mas entra naquilo, Dani, que todos os grandes clubes, quando vão disputar torneios grandes, né, por exemplo, Campeonato Brasileiro, Libertadores, e tem condição financeira de fazer as contratações, eles abrem mão dos meninos, né? Então, por exemplo, o Matheus, que até então, ano passado, precisou jogar quando o Cássio estava mal, quando foi suspenso, ele jogou. Agora que existe a possibilidade de você contratar um novo goleiro, ele passa a ser o terceiro goleiro. E aí eu discordo um pouquinho, aí eu entro na questão do jogador. Já que eu vou ser o terceiro goleiro, bate na porta lá do Duílio, fala, Duílio, tá bom, então me empresta para eu poder ganhar experiência e voltar daqui a um ano
melhor do que eu estou nesse momento. Aí entra a questão do empresário do Matheus para pleitear aí uma experiência fora do Corinthians, caso realmente de fato o Corinthians contrate o goleiro da Ponte, o Ivan, porque aí os espaços, né, e os jogos que ele poderia atuar praticamente serão nulos, né? Não vai poder jogar em nenhum jogo, porque fatalmente o Ivan vai ser o reserva imediato do Cássio. Então tem essas duas vertentes, vamos dizer assim, né, Dani? O menino que fecha uma porta e a possibilidade do staff reconhecer a chance de ele poder sair, tomar umas pancadas, fazer bons campeonatos aí em outras equipes e voltar ao Corinthians valorizado. E aí, quem sabe, possa receber uma nova chance, porque já passaram vários goleiros, né, dessa forma. Sim. O próprio Walter, que hoje se encontra no Cuiabá, também faltou um pouquinho de querer mais, né, porque ele era bom jogador. Ele poderia ter aproveitado a saída do Danilo Fernandes para ver, opa, o Danilo saiu, conseguiu construir uma carreira, conseguiu ser reconhecido no cenário nacional, eu também posso fazer isso. Uma pena que ele não saiu. Quando ele teve a oportunidade de sair, o Cássio, e já estava tudo certo com o São Paulo, ele teve uma lesão muito séria, né, muito grave, e aí não foi. Então eu só espero que isso não aconteça com o Matheus, que ele possa jogar. E a do Ivan, sem dúvida alguma, é uma pressãozinha em cima do Cássio. É uma pressãozinha ou uma pressãozona? Porque assim, o Donelli ali, Pedro, eu entendo que é uma pressãozinha, porque é um menino, aí vai disputar uma Libertadores, ele não tem ainda a cancha que precisa. O Ivan é outro departamento. O Ivan, sei lá, Deus o livre, tá? Não tô torcendo pra ninguém machucar, muito pelo contrário. Vida longa, carreira longa. Ao Cássio, eu sou fã dele, mas assim, se tem uma lesão, fica fora 2 jogos, o outro vai melhor e ele já não tava em boa fase, eu entendo que o risco dele passar a revezar mais, não sei como é que botar o Cássio no banco, né? Mas o risco dele pelo menos perder espaço como titular absoluto é maior com essa sombra se o Ivan realmente se concretizar. A trajetória do Ivan é curiosa, né? Até pra gente medir assim qual é o potencial dele. O Ivan surgiu muito bem na Ponte Preta, seleção de base, seleção olímpica. Ele teve uma fratura, né? E aí acabou ficando um tempo afastado, um tempo considerável afastado, porque a mira do Ivan ela era apontada até para a Europa, não era nem para o mercado interno aqui. Ele sempre foi um goleiro apontado para ser trabalhado para time europeu, então, mas acabou tendo essa fratura que interrompeu ali a trajetória dele por um tempo, então agora ele tenta voltar. Ele seria uma incógnita, entre aspas, de como seria esse retorno dele, essa retomada de carreira dele. Agora, voltando a ser o Ivan, promissor, grande, um cara que vai muito bem embaixo da trave, né? Muito bem elogiado por quem entende da posição. Deixa de ser uma simples sombra ali sim, Dani. Talvez, não sei como é que seria encarado isso, se seria muito mais um descanso para o Cássio, se seria de fato já uma transição sendo apontada, se seria já um nome para pensar a longo prazo no gol do Corinthians, fazer uma carreira. É interessante. Agora, tudo que a gente vem falando então aqui nas últimas semanas, todo mundo tem falado, né? De pensar na transição está sendo feito. Acho que isso talvez tenha ligado o alerta ali, o Cássio tentando correr um pouco mais atrás. E aí eu acho que essa situação que o Zé aponta é muito importante. Eu acho que o Donelli precisa entender os movimentos que estão sendo feitos. Ele é jovem, tudo bem, mas então seria uma sinalização que ele não é a primeira opção depois do Cássio, que ele precisaria esperar um pouco mais. Então talvez seja assim, interessante migrar, pegar um pouco mais de rodagem, ir para uma outra situação, para uma outra equipe. Talvez o Cássio saindo, ele que seja ainda uma segunda opção do Ivan. Estamos aqui pensando, né, Dani? Confabulando, tentando entender o cenário. Agora, está muito claro que o Corinthians está olhando para esse gol. Está muito claro que o Corinthians já não acha um Cássio tão absoluto. Está muito claro que o Corinthians olhou para o Donelli, testou, não sentiu ainda que esteja preparado para o momento, mas precisa de alguém mais rápido, talvez não aguardasse essa transição toda do Donelli, pode ir no Ivan. Então, a diretoria está olhando. Acho que esse talvez seja o principal recado, de que não tem mais essa coisa absoluta do Cássio, é você saber conduzir essa transição. Todo aquele papo que a gente falou lá atrás do Fábio, do Cruzeiro também, você saber conduzir esse momento, porque necessita de um carinho com a figura, com a história do Cássio e com alguém que, querendo ou não, ainda entrega ele minimamente dentro de campo. Então tá aí, pessoal, o debate sobre a volta do Cássio aos treinos. Falamos também no início do vídeo, né, sobre os primeiros jogos do Corinthians. Vou até colocar aqui novamente os primeiros jogos do Corinthians no Campeonato Paulista. Ferroviária, Santo André, Santos, Ituano e Mirassol são os primeiros jogos. E o desejo do Corinthians de contratar o Ivan, né? Surge aí essa possibilidade, pode ser um novo goleiro, uma nova contratação para reforçar ainda mais o Corinthians para essa temporada de 2022.
onde o Corinthians vai disputar muitas competições importantes. Gostou do nosso vídeo? Deixa o seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal RB Futebol.